de luz, nascido amor, e nos conduz a paz doce vida divina. Maria, pode-se dizer, era a representação de um anjo encarnado. Era filha de Ana e Joaquim, e quando seus pais faleceram, com diferença de poucos meses, Maria já contava 15 anos. Foi então encaminhada por parentes de seu pai para o grupo das Virgens de Sião, no Templo de Jerusalém, onde ficou por 2 anos aprendendo tapeçaria e tecelagem e aprimorando a sua disciplina no ambiente austero do templo. Então, as moças, nessa época, elas eram enviadas para o templo, não só para iniciarem a sua educação religiosa, como também aprenderem uma tarefa qualquer para que fossem úteis socialmente, né? E quando José, o carpinteiro, a pediu em casamento, ela prontamente aceitou, porque já havia sido informada desde certo tempo pelo seu anjo protetor que seria pretendida por alguém bem mais velho. Mas aqui nós vamos falar, estamos falando e vamos falar de determinadas coisas que podem diferir um pouco das coisas que as pessoas pensam. Mas a nossa pesquisa foi assim muito, principalmente de muito amor por essa figura da mãe de Jesus, e pretende dizer aquilo que nós compreendemos como verdade, aquilo que nós compreendemos como mais aceitável. Claro está, né, que a primeira lição que nós temos que aprender é justamente da humildade e dizer que nós não pretendemos dizer o que é ser donos da verdade, mas essa é uma pesquisa muito sincera, feita com muito amor, a respeito daquilo que nós compreendemos que seja verdadeiro. Então, essas coisas ditas aqui e outras mais adiante, pode ser que sejam diferentes do que as pessoas pensam, mas, pelo nosso entender, é aquilo que é mais aceitável, mas nós pensamos como mais correto, né? Aqui, Maria, como nós vamos ver mais adiante, era uma médium natural. E ela recebia realmente a visita do seu anjo protetor, ela via parentes desencarnados. E como ela estava sendo preparada para essa missão, ela foi vista, ela viu o seu anjo guardião dizendo para ela o seguinte: olha, você vai se casar com um homem bem mais velho que você. Então, quando o José foi pedir ela em casamento, ela ela aceitou sorrindo, porque ela já sabia que isso ia acontecer, já tinham dito para ela que isso ia acontecer. José era viúvo de Débora e já tinha 5 filhos, dos quais depois 2 viriam a falecer. Mas quando José casou com Maria, eles levaram para o casamento esses 5 filhos. Esses 2 filhos que morreram depois, isso aconteceu depois que eles já estavam casados. Maria foi escolhida para ser genitora de Jesus porque, pelo seu temperamento dócil, jamais o criaria de forma a desviá-lo da sua missão, interferindo nas suas escolhas, como algumas mães podem fazer, mesmo que muito bem intencionadas. É também importante que nós digamos isso pelo seguinte, porque nós vemos muitos casos, né, de mães que são muito bem intencionadas, mas são muito rígidas e querem dizer: não, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, isso é certo, isso é errado. Mas Maria era muito dócil e tudo que ela queria era amar as pessoas. E o filho dela, que era o primeiro filho dela, né, ela tratava dessa maneira, e ela tinha um temperamento muito dócil, muito afetuoso.
Então, ela, por esse modo de ser, ela não iria desviar Jesus da missão dela. Vocês já pensaram? Nós sabemos de tantas coisas que acontecem, de pessoas que querem seguir uma determinada profissão, aí chega lá a mãe ou o pai, não, você não vai fazer isso não, você vai fazer aquilo. Isso acontece, a gente já vê acontecer. E nesse caso aqui, o assunto se reveste de uma grande importância, porque tratava-se da missão de não menos do que o nosso governador celeste, né? Então, era importante ter a mãe que seria apropriada nesse sentido. Cumpria com denodada dedicação às obrigações, nos cuidados, a numerosa prole, esquecida da própria felicidade, sem nenhuma exigência pessoal. Maria era uma criatura que não pensava em si. Ela só queria servir, queria fazer as coisas certinho, como mãe, como protetora daquele lar, companheira de José, e ela concentrava a sua vida naquilo ali. Foi uma mulher simples, sendo essa simplicidade parte integrante e formadora da sua grandeza espiritual. Isso é que parece que muita gente não compreende. Nós temos que entender o seguinte: Jesus, nosso amado governador espiritual, quando ele esteve entre nós, ele escolheu viver da maneira mais simples possível. Ele escolheu ser pobre, né? Fixando nos nossos corações o exemplo de que a verdadeira riqueza não é material. Então, Jesus, principalmente pelos fariseus e pelos romanos, todos observavam que ele não parecia ser uma pessoa importante. Por quê? Porque essas pessoas eram